Imagina uma máquina tão absurdamente poderosa que ela pula gerações inteiras de processadores só para resolver um problema que a Apple escondeu de você por 10 anos. A gente está falando de um chip de servidor com insanos 1,5 terabytes de memória RAM unificada. Isso não é para um computador de mesa comum, é o futuro chip M7 Ultra. Mas agora eu te pergunto, por que a Apple, que todo mundo diz que está comendo poeira na corrida da inteligência artificial, guardaria uma arma desse tamanho aqui? E o segredo que está por trás desse monstro do silício não nasceu num laboratório focado no ChatGPT ou em gerar imagens bonitinhas. Ele nasceu do maior, mais caro e mais caótico fracasso da história recente da empresa, o Project Titan, que é o carro autônomo da Apple que morreu em 2024 e queimou mais de 10 bilhões de dólares. Só que tem um detalhe aqui. O carro, ele pode até ter morrido, mas o cérebro ele tá mais vivo do que nunca. E é exatamente essa herança maldita que pode fazer a Apple passar a perna na Nvidia e no Google. E isso poderia mudar o jogo da IA de um jeito que você nem consegue imaginar. Quando a Apple veio ao público em 2024 para dizer que estava cancelando oficialmente o projeto deles de carro elétrico e autônomo, o mercado reagiu com uma mistura aí de deboche e de alívio também, né? Porque foram 10 anos de idas e vindas, engenheiros importantes sendo demitidos a cada 6 meses e bilhões de dólares jogados no ralo. Para os analistas do Wall Street, parecia o fim de uma ilusão muito arrogante da Apple. Mas nesses últimos tempos, o jornalista Mark Gurman, esse carinha aqui, ele tem vários acessos dentro da Apple, né? E soltou uma bomba que mudou completamente a nossa interpretação desse desastre da Apple. E o que parecia uma derrota super humilhante foi, na verdade, um golpe de sorte tecnológico da empresa. Porque a Apple descobriu, no meio do desenvolvimento daquele carro, que para fazer um veículo andar nas ruas sozinho, sem depender da internet, eles precisariam de um tipo de processador que simplesmente não existia no mercado mundial. Eles precisavam de um chip que conseguisse processar redes neurais pesadíssimas localmente, em tempo real, sem travar e gastando o mínimo de energia possível. E adivinha o que aconteceu? O carro faliu, mas a arquitetura desse chip sobreviveu. É o que você conhece como Neural Engine, o motor de inteligência artificial que está no seu iPhone, no seu iPad e no seu Mac. E para entender o tamanho dessa reviravolta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, especificamente em 2017. Quando a Apple lançou o iPhone X, a grande novidade que todo mundo comentava era o Face ID e o fim do botão Home. Mas escondido no chip A11 Bionic estava a primeira versão desse motor neural que nasceu direto nos testes de engenharia do carro autônomo. Na época, muita gente não deu bola para isso, né? Parecia só um coadjuvante de luxo para fazer os animojis imitarem a sua cara ou para clarear o fundo das fotos no modo retrato. Mas os planos da equipe de hardware da Apple, que era liderada pelo lendário Johnny Strudi, era muito mais profundo e ambicioso. Eles sabiam que computação tradicional, baseada puramente em processadores comuns e placas de vídeo separadas, ia bater em um muro de consumo de energia. Um carro autônomo, ele precisa processar gigabytes de dados de sensores, câmeras e radares a cada segundo, porque se ele demorar 1 milésimo de segundo a mais para entender que um pedestre pisou na faixa, o desastre acontece, né? E foi nessa urgência de vida ou morte no trânsito que forçou a Apple a se tornar uma potência em hardware de inteligência artificial local muito antes da OpenAI lançar o ChatGPT. Se você olhar para a Apple hoje, pelo lado do software, a sensação é de que eles perderam o bonde da história, não é? A Siri passou anos sendo uma piada que mal conseguia definir um alarme direito. Enquanto o mundo todo estava quebrando a cabeça com inteligências artificiais generativas incríveis, criando textos, códigos e vídeos em segundos, a Apple parecia paralisada, focada em vender só capinha de titânio e atualizar telas para 120 Hz. E até esse anúncio recente aí da Apple Intelligence deu uma impressão de ser uma resposta meio que apressada
apressada, né? Uma tentativa de correr atrás do prejuízo para não assustar os investidores da bolsa de valores. E o que a gente vê por aí é sempre que a Apple ficou para trás, que a Microsoft comprou a OpenAI, o Google domina as buscas com IA e a Nvidia virou a empresa mais valiosa do mundo vendendo picaretas para essa corrida do ouro. Essa é a superfície, né? O que todo mundo vê e todo mundo fala. Só que quando você estuda a estratégia de infraestrutura de silício da empresa, você percebe que o buraco é muito mais embaixo. Porque o software você consegue ajustar, você consegue treinar, você consegue atualizar em alguns meses se você tiver dinheiro. Mas uma cadeia de suprimentos de semicondutores e uma arquitetura de chips revolucionária levam quase uma década para serem construídas ali do zero. E é aqui que a herança do carro autônomo vira a mesa da Apple, né? Porque olha a coisa técnica que faz a Apple ser um monstro nessa disputa. Nas arquiteturas de computadores normais que a Nvidia e o resto do mercado usam em servidores, você tem a placa de vídeo com a sua própria memória chamada VRAM. E o resto do sistema com a memória RAM comum mesmo. Quando uma inteligência artificial pesada vai rodar, os dados eles precisam ficar sendo copiados e transferidos de um lado para o outro através de um barramento físico. Isso cria um gargalo gigante de velocidade e consome uma quantidade absurda de eletricidade. A Apple fez uma coisa diferente com a Apple Silicon desde o chip M1. Eles usam a chamada arquitetura de memória unificada, né? Então a CPU, a GPU e o motor neural estão todos no mesmo pedaço de silício, dividindo exatamente a mesma piscina de memória ultra veloz. O processador de inteligência artificial da Apple, ela não precisa pedir licença ou transferir dados para a placa de vídeo. Ele simplesmente acessa informação instantaneamente. E essa sacada genial, ela não foi inventada para deixar o seu MacBook Air mais rápido abrindo abas do navegador Chrome. Ela foi desenhada originalmente porque o cérebro do Apple Car, ele não podia perder tempo transferindo dados entre placas dentro do porta-malas de um veículo em movimento. Agora, olha o impacto disso no mercado que a gente tem hoje de servidores de IA. Para você rodar um modelo de linguagem gigante hoje, daqueles com centenas de bilhões de parâmetros, como aqueles que respondem perguntas de medicina e programação que são super complexas, uma única placa de vídeo da Nvidia não dá conta. O modelo simplesmente não cabe na memória dela. E o que as grandes empresas como a Microsoft e a Meta fazem? Elas compram dezenas de placas Nvidia H100 que custam uma fortuna cada uma delas e conectam todas elas com cabos super complexos para somar a memória disponível. É um quebra-cabeça caro que esquenta salas inteiras e gasta a mesma energia de um bairro pequeno. E é aí que entra o vazamento do chip M7 Ultra que a Apple está preparando para o primeiro semestre de 2027. A Apple decidiu simplesmente pular as versões Pro, Max e Ultra da linha M6, que estava já planejada, e eles decidiram focar toda a engenharia direto no salto para o M7 Ultra. Sabe por quê? Porque esse chip ele foi desenhado especificamente para equipar os novos servidores da nuvem da própria Apple. Isso com impressionantes 1,5 terabytes de memória unificada em um único bloco de silício. Com isso, a Apple consegue carregar os maiores modelos de inteligência artificial do mundo de forma nativa, rodando inferências com uma velocidade brutal e ainda por uma fração do custo de energia que os rivais gastam. E é aqui que a gente consegue conectar os pontos e ver essa jogada de mestre que a Apple está fazendo, né? Porque o mercado está acostumado com os modelos de negócio da Nvidia que vende chips para outras pessoas, para outras empresas construírem nuvens. Mas a Apple, ela não quer vender chips para os outros. O plano dela é soberania vertical absoluta. Porque se você pensar comigo, o maior problema da IA no mundo hoje se resume aqui em duas palavras, que é o quê? Custo e escala, certo? Manter servidores rodando trilhões de requisições de usuários conversando com seus assistentes virtuais todo dia está drenando os caixas das empresas de tecnologia. Só que a Apple, ela tem uma vantagem injusta que nenhuma outra empresa tem. Ela tem bilhões de dispositivos ativos nos bolsos das pessoas agora mesmo. Então a estratégia deles é o modelo híbrido perfeito. Quando você pedir alguma coisa simples para IA no seu iPhone, o motor neural local do seu próprio aparelho,
né, aquele que herdou a eficiência do projeto do carro, resolve o problema sem gastar 1 centavo de servidor externo. Se a tarefa for complexa demais, o pedido sobe para a nuvem da Apple, rodando nesses novos chips M7 Ultra de 1,5 terabytes de RAM. É uma estrutura fechada, ultra eficiente, imune à escassez de chip da Nvidia e totalmente focada em privacidade, já que os dados nunca vão sair do ecossistema da Apple. Então, o carro que nunca existiu acabou dando para a Apple a única fundação de hardware capaz de sustentar a inteligência artificial para as massas sem falir a empresa no processo. Esse é o poder de olhar para a tecnologia além das notícias óbvias de bastidores. O que parecia a morte de um sonho automotivo foi a semente da independência de hardware da Apple. E agora eu quero saber a sua opinião sobre o rumo dessa história aqui, né? Você acha que a estratégia de servidores próprios com o M7 Ultra vai ser suficiente para a Apple esmagar a concorrência de software do Google e da Microsoft? Ou você acha que a dependência do mercado pelas placas da Nvidia é grande demais e a Apple está superestimando o poder da sua memória unificada? Deixa aqui embaixo o que você acha para a gente debater. Se você ainda não faz parte do nosso canal do WhatsApp, vou deixar aqui o QR Code para você entrar e o link na descrição. E até o próximo salto.